Queridos amigos do Francisco de Paula, saudade do Rio de Janeiro, saudade do convívio maravilhoso. Eu sou uma carioca que chegou a Brasília com 8 anos de idade e nunca mais voltou, mas o Rio é sempre aquela cidade que a gente carrega no coração. E sempre que eu quero rir sozinha, eu me lembro de uma frase favorita do carioca quando ele encontra a gente na rua. Aparece lá em casa e nunca dá o endereço. É uma das coisas inteligentes do carioca. E eu fico feliz demais de poder ter sido convidada para estar com vocês nesse mês de outubro, se não fosse o professor Rivaio, um pedagogo respeitado em toda a Europa, provavelmente não teríamos outra pessoa que talvez assumisse o papel, porque foi mais do que renunciar à própria personalidade. Ele, que era um homem tão respeitado, benquisto, que era um professor, na verdade, deixa a sua importância para, através do pseudônimo Allan Kardec, revolucionar o coração das pessoas. Ali iniciava-se a tarefa e não poderia ter sido feita por outro que não ele, porque era um pesquisador incansável. Imagine se fosse eu ou um de vocês, 2 ou 3 comentários, 4 ou 5 médiums e nós daríamos a tarefa por encerrada. Isso nunca aconteceu com ele. Viajou a todos os lugares. Procurou interpretar todas as manifestações espirituais que podia. Conheceu os médiuns mais necessitados e os mais promissores. E através de 2 meninas, 2 irmãs tão jovens, que só tinham essa tarefa, porque depois se casaram, foram viver suas vidas, ele inicia essa coisa extraordinária que era formatar perguntas. Imagine o cuidado disso. Imagine a preocupação de englobar o máximo que pudesse de informações para que as pessoas vissem a doutrina que então surgia não simplesmente como uma filosofia de vida ou uma religião, porque na verdade a doutrina espírita assumiu o papel de religião muito aqui no Brasil. Mas era ciência, era provado toda a relação do mundo fora da matéria com o mundo material. Hoje em dia, há determinadas qualidades que o professor Rivaio tinha que nós estamos esquecidos de também ter. No trabalho espírita, por exemplo, dentro das casas espíritas, é a aceitação das críticas que nos fazem, por exemplo. Ele nunca deixou uma crítica, uma observação, uma carta que recebesse contestando o seu trabalho que não tivesse a resposta mais nobre. E quem viu o filme sobre a vida dele se lembra, houve um momento em que a Meli, a doce Gabi, sua esposa, teve que auxiliá-lo, porque ele fazia questão de responder a todos. Quando ele, através das obras como Céu e Inferno, livro magnífico, tão esquecido dos nossos estudos, tem a relação dos médiuns que recebiam almas suicidas. E ali, hoje parece uma tranquilidade, mas imagine você colocar que céu e inferno, na verdade, eram estados interiores da alma humana. Impensável. Ainda hoje causa espécie, imagine naquela época. Havia nele toda uma sabedoria de aceitar o outro, entender que o outro podia discordar e a confiança. Como ele confiava nas pessoas. E foi preciso que o seu último amigo o traísse, porque todos, é claro, o cercavam com elogios, com alegria, e o espírito de verdade nunca deixou que ele se iludisse. Alertou a ele de que até o último daqueles que o aplaudiam iria para os jornais e ele teria problemas. Acredito que ele nem tenha acreditado nisso, mas aconteceu exatamente assim.
De repente ele se vê sozinho e sobrecarregado. Foram 13 anos de tarefa. Ele foi alertado muitas vezes pelos espíritos de que precisava ir mais devagar, mas como ir devagar? Se era preciso levar essa mensagem extraordinária. Então se acumularam as viagens. Ele precisava estar em contato com aqueles que começaram a surgir. Famílias inteiras que haviam passado por processos espirituais difíceis e que queriam relatar também as suas histórias. Um educador não podia ser outro, porque ele leva para a compilação de doutrina espírita todo um cabedal de disciplina que possuía. Ele amava os seus alunos e foi proibido de lecionar. Porque hoje, quando você vai a uma festa, eu costumo sempre lembrar isso. Antigamente, e eu já estou na doutrina espírita há 48 anos, quando você chegava numa festa, a pessoa sabia que você fazia uma palestra, adolescente ainda, sobre doutrina espírita. Quem tinha coragem vinha perguntar alguma coisa, mas a maioria ignorava, achava aquilo uma bobagem. Eu tinha colegas de colégio que me achavam maluca. Mas hoje acontece o contrário. Se você vai a algum lugar, tem sempre alguém que quer te contar um sonho, que quer te contar uma história que aconteceu com a família, uma cadeira que ninguém senta desde que o dono da cadeira morreu. Tem sempre uma história para se contar. Antigamente, você falar que era espírita em público, e eu falo da década de 30, de 40, do século passado. Não estou falando da época de Kardec, não. Era complicado. Hoje, muita gente se ufana. Eu sou espírita. De cada 9 livros, eu já li 8. Cuidado nós devemos ter com os nossos comentários, porque é sinal de que a nossa vida está em transformação profunda. Nós somos aquilo que o mundo espiritual nos diz, através das mais diversas obras que nós devemos ser. Porque surge depois Chico Xavier. E o acaso não presidiu isso, porque era preciso ampliar o conhecimento. Se tivéssemos ficado nas obras básicas que sabiamente Kardec compilou, hoje talvez não comentássemos sobre o doutrina espírita. Foram as obras que vieram através, principalmente da mediunidade de Chico Xavier, de Ivone Pereira, que nos fizeram abrir os olhos para realidades impensáveis. Daí a reação. Houve uma reação tremenda quando surgiu o Nosso Lar. O primeiro livro psicografado ainda no final da década de 40, início, na verdade, da década de 40, por Chico Xavier. Os próprios espíritos acharam aquilo uma fantasia doida. Ivone Pereira teve dificuldades com memória suicida, porque desde 1927 ela recebia mensagens de almas suicidas. E é claro, tudo era preparação para que mais tarde Camilo Castelo Branco, o grande escritor português, que se matou com um tiro porque tinha ficado cego e achava isso humilhante, pudesse psicografar essa obra ímpar, que é Memória Suicida. E quando eu digo isso, me lembro do Chico. Uma vez perguntaram, Chico, se tudo se perdesse na doutrina espírita, como é que nós começaríamos de novo? E com aquela simplicidade o Chico disse, olha, se houvesse um grande incêndio e tudo se queimasse, mas sobrassem as obras básicas, codificadas pelo mestre Lyonês, e Memórias de um Suicida, da querida Ivone Pereira, começaríamos novamente. Aquela simplicidade, aquela humildade do Chico. Muitas vezes, como médiuns que somos, nos falta humildade. Nós não queremos psicografar uma mensagem que diga apenas um amigo. Nós queremos que a pessoa se identifique. E se for uma pessoa que se identifica, mas é um nome não conhecido, já nos frustramos. Ainda achamos que mediunidade é quando você chega num lugar e começa a psicografar nas paredes, em desequilíbrio. E quantas vezes encontramos espíritas e percebemos pela própria atitude de encarar a doutrina espírita que, com certeza, há muito tempo não lê as obras básicas, não lê o livro dos médiuns, nunca lê o Céu e Inferno. Eu sou tão antiga na doutrina espírita que antigamente, quando eu tinha 15 anos, estou com 62, havia dirigentes na comunhão espírita, a comunhão então era muito pequena, que diziam,
Eu nunca li o livro dos médiuns e dirijo um grupo mediúnico. E tinha quem achasse bonito uma coisa dessa. Cabe aqui alguma crítica? Não, mas sempre um alerta. Nós às vezes cobramos atitudes do outro, estudo do outro. Se Kardec tivesse cobrado dos que estavam à sua volta alguma coisa, estaria perdido. Absolutamente sozinho. O sonho de Leon Denis era conhecer o professor Rivaio. E houve uma oportunidade em que Leon Denis vai à casa de Kardec para conhecê-lo. E haviam dito a ele geralmente fica no jardim da parte de trás da casa. Procure bater no portão que existe lá atrás, que com certeza o professor Rivaio vai recebê-lo. E Leon Denis foi e conta aos amigos espirituais que ele viu que o portão estava aberto e entreabriu o portão. Para sua surpresa, estavam no quintal o professor Rivaio, Kardec, e sua esposa, Amélie. Os dois estavam trocando juras de amor e ele havia pegado algumas frutas na árvore e concedia à esposa uma das frutas. Tirava da cesta para oferecer a ela. E Leon Denis ali ficou tão encantado com aquele recorte, aquela imagem de carinho entre os dois, que não teve coragem de bater no portão, de se apresentar, fechou o portão devagar, foi embora. E os dois, Leon Denis e Kardec, nunca se conheceram pessoalmente. Inclusive, os espíritos contam que certa feita, Kardec perguntou aos espíritos: se eu tivesse recusado a tarefa, como vocês fariam? E os espíritos, com tranquilidade, mostraram a ele uma lista com 10 nomes de pessoas que o substituiriam. A primeira da lista, após Kardec, era Leon Denis. A verdade é que o mundo espiritual sabia que ele podia ter a opção de não aceitar. Como na nossa vida, tantas coisas acontecem, tantos convites felizes, mas nós podemos aceitar ou não. Livre-arbítrio é uma pilastra da doutrina espírita. Às vezes nos esquecemos disso. Só que o não compromisso cumprido cabe a nós levar. Agora parece tudo tranquilo, mas um dia, na verdadeira existência, nós vamos ter que explicar por que fomos omissos em determinados aspectos. E é óbvio, sabemos todos, que no mundo espiritual, antes de mergulhar na carne em mais uma vida, prometemos tudo, porque queremos o esquecimento que o corpo de carne traz. É confortável esquecer para recomeçar. Só que esse dia passa, o corpo físico perece e nós, almas eternas, vamos prestar conta dos nossos atos. Então é muito mais do que ser espírita, é ser um verdadeiro cristão, é saber que Jesus nos fez uma proposta irrecusável. E como diziam os espíritos a Kardec e a Chico, há para cada um de nós uma tarefa pessoal e intransferível. Então podemos ter um cargo de direção dentro da casa espírita, podemos convidar colaboradores para estar conosco, mas se o exemplo não vier de quem dirige, de quem fala, de quem doa a sua energia, até onde nós vamos? Quando nesse ano de 2020 estamos todos de joelhos pela pandemia, no mundo inteiro, quando isso passar, quando uma vacina surgir, que nos faça de novo poder estar abraçando, beijando as pessoas e convivendo com elas, nós vamos com certeza ser diferentes. Teremos que ser diferentes. As casas religiosas terão que ser diferentes. Porque a coisa que as pessoas mais vão querer é acolhimento. E será que nas casas espíritas nós realmente acolhemos? Será que quando a pessoa chega no auge do seu desequilíbrio, do seu desespero, ela sente que eu que a recebo me importo de verdade com ela? Tudo isso nos faz pensar. Porque cada carta,
Cada comentário que o jornal trazia para Kardec era de suma importância. Ele fazia questão de responder, de ponderar, de colocar as questões para que as pessoas diminuíssem, se não eliminassem, o preconceito que tinham. E é claro, muitas vezes na rua os amigos o paravam antes da tarefa para dizer a ele: mas como que você não tem ido às festas de Paris? A moda são as mesas girantes. Todo mundo vai à casa da senhora fulana, do senhor Beltrano, porque você precisa ver as coisas que acontecem. As mesas giram no ar, as cadeiras caem como se empurradas por uma mão invisível. E Kardec, ficou famosa essa frase, dizia: no dia em que me convencerem que uma mesa tem cérebro para pensar, coração para sentir, eu vou acreditar. Mas o dia dele chegou, quando uma querida amiga o convida para ir à casa dela, porque depois do jantar se reuniriam todos em torno de uma mesa para a comunicação que já acontecia. E ele tinha um respeito muito grande por essa amiga, era uma amiga chegada dele e de sua esposa. E ele resolve aceder ao convite. Para sua surpresa, houve um momento que o espírito que se manifestou aponta para ele e diz: para ti eu tenho uma tarefa. Imagine o que foi para uma pessoa convidada que estava ali por educação ser apontada para uma tarefa que significaria todos os anos que ainda viriam da vida dele. Será que quando nós chegamos à casa espírita, nós sentimos que alguém aponta o nosso coração? Será que nós que nos afirmamos admiradores e seguidores do professor Rivaio, conhecido como Allan Kardec, seu pseudônimo, ele que havia vivido tanto tempo atrás com esse nome, e ele usou, na verdade, o pseudônimo, até aconselhado pelo mundo espiritual, porque ele não queria que o Livro dos Espíritos fosse aceito cegamente pelo fato dele ser um pedagogo tão respeitável. Por isso, o pseudônimo, Allan Kardec. Nós todos sabemos que André Luiz não é o nome verdadeiro do médico sanitarista que, através dos anos, escreveu através do Chico. Ele não queria criar problemas para o Chico. Sua família ainda encarnada. Ele se lembrava de Humberto de Campos, cuja família processou Chico Xavier, levou Chico aos tribunais, não porque não acreditasse que era Humberto de Campos que escrevia através do Chico, mas porque queria o dinheiro da venda dos livros. E o Chico, que doava tudo, nunca pôde fazer isso. Por isso, durante um tempo, Humberto de Campos permanece na tarefa, mas passa a assinar Irmão X. Só tempos depois, uma vez serenada a situação, ele volta a assinar Humberto de Campos, o grande jornalista, um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. A verdade é que, se nós formos analisar a figura do professor Rivaio, veremos que o conteúdo da sua mente analítica era extraordinário, mas o seu coração também era. E ele sabia muito bem que era preciso que a parte científica da doutrina se desenvolvesse futuramente, o que não foi possível, como se desejava, por outras questões, para que a doutrina fizesse face à ciência em todas as épocas. De certa forma, isso não aconteceu, porque, por uma série de questões de pessoas que tinham tarefas, mas que desistiram da tarefa, coube apenas a uma mediunidade como a do Chico, ímpar, em desenvolver o que fosse possível. Então, o próprio Chico admitia que Evolução em Dois Mundos era um livro que ele tinha psicografado, que ele já tinha lido várias vezes, mas ele dizia: é um livro que só no século XXI nós vamos realmente ler e entender. E quem já leu sabe que não é um livro de leitura fácil. Mas eu acho que o mais difícil, no fundo, é a nossa própria transformação,
que é aquilo que a doutrina espírita nos propõe o tempo todo. Não basta nos afirmar espíritas, é preciso agir como quem sabe, porque é mais do que acreditar. Se fosse assim, seria até fácil. Não, eu creio, eu tenho fé, mas é a fé raciocinada. É o que Kardec mais pretendia, que nós não acreditássemos. Olha ali, o galo cantou, olha, agora foi lá. Jesus mesmo teve essa preocupação. Mas precisávamos analisar. E é claro, com o passar do tempo, as pessoas foram atrás porque Chico Xavier, sem dúvida, foi um missionário que nos falou dessa relação absoluta de nós encarnados com aqueles fora da matéria. A partir do início da década de 70 do século passado, quando Chico começa a psicografar mensagens de jovens desencarnados, a coisa explodiu. Porque então as mães diziam, esse é meu filho. Essa história, impossível que o Chico conhecesse. E nós passaríamos a noite aqui lembrando das psicografias do Chico. Mãe, no meu armário, embaixo de não sei aonde, tem tal coisa. E a mãe foi lá e descobriu. Mãe, o meu tataravô, que vocês nunca conheceram, está enterrado no cemitério tal, o túmulo número é tal. Coisas assim, impressionantes, que só ao longo de toda uma existência reta e nobre pôde colocar uma assinatura de luz em tudo aquilo que Kardec pretendia. Nós precisamos pensar o que é todo esse conhecimento na nossa vida. Se ele não nos torna melhores, vamos procurar outra coisa. Até porque o tempo é urgente. Nós não temos mais tempo para fazer, na próxima vida eu resolvo isso. Impossível. Porque a Terra, malgrado a nossa própria vontade, também se transforma. E se nós quisermos ainda voltar um dia para viver a Terra renovada, a Terra da regeneração, nós vamos precisar correr. E acho que depois de tudo isso que todos nós estamos vivendo esse ano, não é possível que não haja em nós a urgência e a consciência de que se alguém como Kardec doou sua vida para esclarecer a tantos, se surge a figura de Chico Xavier, com mais de 70 anos de trabalho, 92 anos de vida, exemplo absoluto, porque a verdade é que ele foi taxado de tudo que se pode imaginar. As pessoas atravessavam a calçada para não cruzar com ele. Mas houve um momento em que era impossível não admitir que aquela pessoa era alguém que absolutamente estava falando da verdade. Em 76, houve o Congresso Mundial de Jornalistas e Escritores Espíritas, e a Comunhão e a Federação Espírita Brasileira promoveram. Veio gente do mundo inteiro a Brasília, e o Chico veio também. E eu sou testemunha de que, no dia seguinte, ele começou às 8 da noite no ginásio de esportes, e eram 8 da manhã do dia seguinte. A cidade inteira estava lá. Ele deu uma rosa a cada pessoa, um beijo, um abraço e uma palavra. Imagine um ginásio de esportes superlotado. Ele passou a noite. Nós éramos da mocidade, fizemos uma mesa com tudo de comida que vocês podem imaginar. Nós éramos garotos, 17, 18 anos. No dia seguinte estávamos todos exaustos e o Chico ali. Eu me lembro, eu digo sempre que eu tenho a honra de ter aprendido com ele que eu não amava ninguém. Porque eu cheguei, já não tinha quase ninguém no ginásio, já era de manhã, e eu cheguei e disse: Chico, você deve estar morto de cansaço, morto de fome, porque eu só vi você beber água. Tudo que nós tínhamos para você comer acabou, nós comemos. Você deve estar exausto. Ele abriu um sorriso e disse: minha filha, o amor não cansa nunca. E como eu estava morta de cansaço, eu vi que eu não amava ninguém. E guardei a lição. Era preciso fazer alguma coisa.
E acho que nós temos um autoconhecimento suficiente para saber quando só a religião não está adiantando para nós. Quando nós precisamos, sim, procurar o profissional da saúde, um psicólogo, um terapeuta sério, porque há tanta coisa dentro do nosso coração que nós podemos solucionar conversando. Sabe, com um profissional que nos aponte também caminhos. Porque é muito fácil chegar à casa espírita, contar o nosso drama, seja ele qual for, e dizer que venham todas as entidades para me ajudar, se nós não dermos um passo na direção do bem. Por isso Emmanuel dizia através do Chico, o único, ele não dizia o melhor, o maior, o único objetivo da alma que vem à Terra é fazer o bem. Imaginem as solidões que Kardec viveu, quando viu amigos que no início o apoiavam ir para os jornais para dizer que aquilo tudo era mentira e que o professor Rivaio era um farsante. A verdade é que, embora os espíritos o aconselhassem a ficar mais tranquilo porque ele já tinha uma deficiência no seu coração, ele nunca pôde aceitar isso, porque ele também sabia da urgência de fazer o máximo que fosse possível para que outros viessem. Por isso, sua esposa, Amélie, que viveu mais tempo do que ele, fez questão de manter a sua memória e, mais que isso, de divulgar a obra que ele havia deixado. E quando se conheceram, ele ficou imediatamente apaixonado. Ela estava tocando piano quando se viram pela primeira vez. E os amigos espirituais contam que certa feita ele atravessou um momento muito difícil, de enorme desânimo. Os jornais o acusavam de tudo, antigos amigos reforçavam as histórias falsas, é claro. E ele foi até a janela. Era noite em Paris, lá estavam as estrelas. E ele olhou pela janela aquela beleza toda e pensou, meu Deus, terá valido a pena tudo isso? Será que realmente romper essa cortina valeu a pena? Dizer às pessoas da Terra que continuamos, que somos imortais, contar os detalhes dessa relação do mundo visível com o mundo invisível, terá valido a pena? Alguém bate na porta do escritório. Era sua esposa. Alguém havia deixado uma caixa na porta. Ele a abriu. Para sua surpresa, encontrou dentro da caixa uma edição do Livro dos Espíritos ricamente encadernada. Uma capa de couro maravilhosa, letras, o Livro dos Espíritos escrito em ouro. Ele ficou impressionado com aquilo. Alguém lhe enviara aquele presente. Quando ele pega o livro, cai do livro uma carta. Ele pega a carta e, ao olhar o início do livro, a primeira folha, estava escrito: esse livro salvou minha vida. Leia-o. E ele reparou que o livro por dentro estava assim, como se tivesse ficado molhado e tivesse sido seco, embora a encadernação luxuosa. Ele abriu a carta que trazia o livro, que o livro trazia, e ali dizia: professor Rivaio, me chamo fulano de tal, tenho 20 e poucos anos, há 2 anos perdi o amor da minha vida, minha esposa era tudo para mim, uma doença rápida a tirou de mim. Eu fiquei tão desesperado que imediatamente pensei: vá com Deus, minha querida, eu vou me encontrar com você, porque eu vou tirar a minha própria vida. Não sei nadar. Fui à beira do rio para me jogar. Era madrugada, não havia ninguém, eu não seria socorrido. Tudo escuro, apenas um pequeno poste à distância. Eu imediatamente coloquei minhas mãos sobre o muro para fazer força e me jogar. Mas a minha mão tocou alguma coisa viscosa
Imediatamente eu tirei a mão, imaginei que fosse algum bicho, alguma coisa. Peguei aquilo com cuidado, porque estava todo molhado, fui até o único poste e era este livro. E alguém havia deixado o livro ali no muro e havia na primeira página isso que o senhor deve ter lido. Esse livro salvou minha vida. Leia-o. Eu fiquei tão impactado porque eu ia me jogar que levei o livro para casa. Pensei, vou lê-lo em alguns dias, depois eu volto e me jogo. Não pude fazê-lo mais. Esse livro, professor, salvou minha vida também. Deus abençoe ao senhor, a sua esposa, a todos aqueles invisíveis que colaboraram para que essa obra pudesse surgir na terra. E os espíritos contam que o professor Rivaio, abraçado àquele livro, voltou até a janela, olhou de novo as estrelas e agradeceu infinitamente ter sido o portador da renovação da Boa Nova de Jesus. Quando cada palavra psicografada pelas almas nobres e também pelas sofredoras que nos contam suas próprias lutas, nos querem dizer: aproveitem. Enquanto é dia, enquanto existe saúde, enquanto existe vontade de mudar, aproveitem. Façam tudo o que for possível. Que a figura do professor Rivaio, que sem medo algum pôde dispor de todos os anos que ainda teve para simplesmente viver aquela verdade maravilhosa, que ele nos inspire, que ele nos faça perceber, em definitivo, a seriedade de estudar a doutrina espírita, mas mais do que isso, de praticar. Porque a doutrina espírita, como gostamos tanto de dizer e ouvir, é Jesus de novo a nos lembrar do seu evangelho. Mas só será de verdade se cada um de nós for o coração acolhedor para todos aqueles que nos buscarem. O acaso não existe. Somos o passado em forma de presente. E passaríamos a noite aqui fazendo afirmações as mais luminosas que a doutrina espírita nos traz. Nenhuma crítica a nenhuma outra religião, porque ontem passamos por todas elas e viemos nos refugiar na doutrina espírita, porque talvez pela primeira vez o nosso raciocínio precisa acreditar. Nos tornarmos como aquele relógio antigo da casa dos nossos avós. Aqui em cima, os ponteiros. Abaixo, o badalo. Um não vive sem o outro. Ah, fulano é tão emocional, é tão intempestivo. Mas fulano então precisa aprender a raciocinar. Ah, fulano é duro, ele é raciocínio puro. Então fulano precisa aprender a sentir. E nessa dicotomia, nós precisamos, enfim, nos modificar. Eu tenho certeza absoluta que quando nos encontrarmos, todos vacinados futuramente, e nos abraçarmos, tanto eu como vocês estaremos ainda melhores do que estamos hoje. Porque é assim que deve ser. Porque não viemos simplesmente para ser felizes, mas para fazer os outros felizes. Seu Eurípides Bassanufo, o poeta de Sacramento, dizia através do Chico Xavier: primeiro sejamos bons, depois nós seremos felizes. Mas nós queremos tudo trocado. Achamos que a vida nos deve, quando nós temos que saber que viemos para transformar a vida em luzes e bênçãos. Por isso, alguém vem nos mostrar uma psicografia, ainda que não saibamos com certeza absoluta se foi mesmo aquele espírito que se comunicou, que deu aquela mensagem, vamos ler com respeito. Alguém chega e diz que é o maior médium do mundo, vamos dizer à pessoa que para sermos bons médiums precisaremos ser boas pessoas, generosos,
amigos, cheios de esperança, da beleza que é você ter a casa que o seu coração um dia escolheu como uma usina, onde você vai dar o seu melhor, sabedor de que portas adentro da nossa casa estão os adversários de ontem, que são nossa família muitas vezes. Então, de que adianta a generosidade do trabalho no bem se somos ríspidos, rudes, grosseiros com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos idosos, com aqueles que, se Deus quisesse, seriam nossos filhos. Por isso, ainda que numa pandemia, isolados, lancemos o nosso olhar através da janela para todos aqueles que não têm nada e que, se Deus quiser, nós vamos encontrar futuramente para transformar. Não vai haver, tenho certeza, o mesmo olhar do ano passado para as nossas existências, porque nós vamos, enfim, mais do que saber, sentir sabendo. É acreditar sabendo porque se acredita. E é claro, não haveria a tarefa cumprida de Kardec se não fosse sua esposa, Amélie, a companheira que igualmente se esforçava para procurar junto a ele responder todas as questões e principalmente àqueles que o criticavam, que o condenavam. Ele fazia questão de respostas iluminadas. Em geral, nos afastamos de alguém simplesmente porque não sentimos afinidade com ela ou porque ela discorda de nós de alguma maneira. Essas pessoas Kardec jamais deixaria passar. Não deixemos também. Vamos todos nos unir no trabalho. Vamos imaginar que, sabedores de que ele é chamado de bom senso encarnado, que nós possamos ter o bom senso de imitar-lhe as qualidades. Não só ele, mas também a Chico Xavier, a tantos médiuns realmente comprometidos com o bem. E comprometermos-nos com o bem dentro de doutrina espírita é incansavelmente divulgar doutrina espírita. Emmanuel dizia através do Chico, no terceiro milênio, a maior caridade será divulgar doutrina espírita. Façamos isso. Mas não nos esqueçamos que a maior de todas as divulgações é a nossa própria mudança. É que os outros nos digam, meu Deus, eu te conheci, e você é outra pessoa, e se Deus quiser, melhor. Que seja a nossa palavra que conforte, que seja nosso o braço forte que vai apoiar alguém. Que seja a nossa esperança que possamos passar a tantos jovens que estão sem esperança nenhuma. Eu sempre achei, vou confessar para vocês, que depois da minha geração surgiria na Terra uma geração iluminada, mas ainda não aconteceu. Os jovens estão igualmente problemáticos e perdidos. O índice de suicídio entre jovens dos 15 aos 19 anos nunca foi tão alto, não só no nosso país, no mundo inteiro. Porque parece que essas pessoas vieram para a Terra sem terem se preparado de verdade. Queriam tanto vir que se esqueceram que era preciso acreditar. Que nós possamos acreditar, seja no que for, principalmente na nossa própria força, em nós mesmos. Kardec estudou tudo, pesquisou tanto e descobriu que não eram bem as mesas que giravam porque tinham cérebro e coração. Eram todas as forças do amor e da luz que ali estavam para dizer a cada um e o utilizaram para isso. Lembrando as palavras do Cristo, vós sois deuses, um dia fareis o que eu faço e ainda mais. Nessa condição, que o Mestre amado seja o eterno condutor dos nossos destinos. Que, homenageando o professor Rivaio, que doou a sua vida, a sua inteligência,
tudo que tinha de bom para que a obra surgisse, homenageando a todos aqueles que anonimamente foram médiuns do bem, porque estenderam amor e luz a quem precisava. Não importa que não fossem espíritas, eram principalmente fiéis seguidores de Jesus. Sejamos também. Tenho certeza que o futuro nos trará ainda muitas realizações e que um dia, no mundo espiritual, quando todos nos reencontrarmos livres da matéria, com que saudade vamos lembrar de todas as vezes que a vida nos disse não, para que nós encontrássemos saídas mais perfeitas para as nossas aflições. Bem-aventurados os aflitos, disse Jesus, que nós possamos, uma vez felizes, fazer com que todos os aflitos possam encontrar novos caminhos. Que Kardec seja sempre homenageado, porque nos tornamos pessoas melhores, não simplesmente lendo as obras básicas, mas relendo infinitas vezes, e sabedores de que introjetar tanto conhecimento maravilhoso significa nossa responsabilidade maior. Que todas as forças do bem nos abençoem, nos protejam, sigamos todos juntos em pensamento para os anos que ainda nos aguardam de profundas realizações pessoais e coletivas. Abracemos a todos e àqueles que porventura não nos entenderem, entreguemos ao tempo. Se amigos nos deixaram, como fizeram os amigos de Kardec, aguardemos outros. A vida trará outros amigos, com quem poderemos exercitar o nosso carinho maior. Que o Cristo amado nos abençoe e nos guarde, hoje e sempre. E até o nosso próximo encontro.